Opa pessoal, Marquinhos aqui, que eu acho que não dá nem pra ver, né? Vamos aprender aqui a regular a válvula, né, desses motores assim. No caso que eu vou explicar agora, você vai valer para o motor 4 e 6 cilindros, né? Seja ele as marcas que tiver, né? Perkins, MWM, Mercedes, enfim, as marcas de motor que tiver, mas vai valer para os 4 e 6 cilindros. Por que não vai valer para 1, por 2, por 3 ou por 5 cilindros? Porque a subida de pistão é diferente, é um pouco diferente a forma de identificar quando está no ponto de regular a válvula ou não, né? Então o que eu vou explicar aqui vai valer para os motores 4 e 6 cilindros. Vou estar mostrando nesse MWM aqui, só para a gente estar entendendo, né? Porque ele mostra onde que fica cada pistão mais fácil, né? Então o que acontece nesses motores? Eles sempre sobem de maneira uniforme, porque se subisse um aqui e outro aqui, ele ia ficar balançando demais, né? Então a questão da geometria do motor, ele sempre vai subir dois de maneira uniforme para não ficar balançando muito o motor. Então, por exemplo, se o pistão 1 subir, o pistão 6 vai estar em cima também. Se o pistão 2 subir, o pistão 5 vai estar em cima. Se o pistão 3 subir, o pistão 4 também vai estar em cima. E é isso que a gente vai usar para, no caso, verificar quando é hora de regular a válvula ou não, né? O que acontece? Sempre que dois pistões subir, um vai estar explodindo, né, para funcionar o motor, e o outro vai estar aliviando os gases que já foi produzido e puxando os gases novos para dentro do motor, né? Então o pistão que a gente vai regular, né, as válvulas que a gente vai regular, vai ser sempre a que está explodindo. Por quê? Porque o balancinho vai estar parado, o balancinho não vai estar trabalhando, para as duas válvulas poderem ficar fechadas e gerar explosão dentro do motor. Então o balancinho que estará explodindo, ele vai estar parado para não deixar os gases sair e fazer a explosão. Então é nesse balancinho parado que a gente vai estar fazendo as regulagens. Mas como que a gente sabe qual balancinho está parado, né? Então a gente tem que olhar qual balancinho está se mexendo, porque lembra que eu falei, ele sobe sempre de 2 em 2. Se o 1 estiver subindo, o 6 vai estar subindo também. Se o 2 estiver subindo, o 5 vai estar subindo. Se o 3 estiver subindo, o 4 vai estar subindo. Vamos falar diferente agora, né? Se o 4 estiver subindo, o 3 vai estar em cima também, né? Então é isso que a gente vai olhar. A gente vai girar o motor, né? Como já está com os bicos injetor tudo vedado, ele vai ficar pesado para girar, né? A gente pode pegar aqui no volante, né? Ó, tá vendo que ele fica pesado? Deixa eu só tirar essa sacola aqui, senão ele vai ficar puxando esse negócio. Ó, ficou pesado. Aí eu vou girando, ele ainda vai estar pesado. No momento que ele ficar leve, ó, opa, ficou leve. É o momento que eu posso regular um pistão. Nesse momento vai ter dois pistões em cima, né? Vamos supor, aqui já está com a estampa de válvula, né? Então não vai dar para mostrar. Mas vamos supor que o pistão 1 está em cima, então o pistão 6 vai estar em cima também. No momento que o motor, você sentiu que ficou leve, ó, quer dizer o quê? Que um pistão abriu as válvulas, né? Liberou o gás e está querendo puxar o gás novo. Então ele vai ficar assim, ó, as duas molinhas, né? O balancinho da admissão e o lado do balancinho do escape vai ficar abrindo e fechando, tanto o balancinho aqui, né, a questão das molas, quanto a questão da vareta, que vai ficar subindo e fechando. Aí nesse momento a gente olha o outro pistão, contrário para ele, né? Então se por exemplo o pistão 1 estiver em balanço, né, estiver se mexendo, as duas molinhas da admissão do escape e duas varetas da admissão do escape estiver se mexendo, é hora da gente regular o contrário dele, né? Então se é 1, a gente vai regular o 6, que ele vai estar parado, né? Não vai estar trabalhando. Então é ali que a gente deixa a milimetragem de folga, né? De cada motor tem sua milimetragem, né? Isso tem que puxar no manual de cada um. Então a gente vai estar colocando a milimetragem de folga no pistão, nos balancinhos que estiver parado, que estiver em ponto de explosão, né? Que não estiver se mexendo, no caso. E então a gente gira o motor de novo, né? Ó, aqui já está no ponto de regulagem mais um. Aí se eu continuar girando, ó, percebe que o motor ficou pesado, né? Quando que eu vou regular o próximo? Quando o motor ficar leve de novo. Vamos ver? Aqui, ó, vê que eu consigo balançar fácil, né? Então quer dizer que tem mais dois em cima. Já não é, por exemplo, o 1 e o 6. Deve ter trocado, por exemplo, só colocando por falar assim, né? Se o pistão 2 estiver em cima, então o pistão 5 também vai estar em cima. Daí a gente olha qual pistão tem os balancinhos se mexendo
que regula ao contrário dele. Então se o pistão 2 que está em cima e o pistão 5 está em cima, o 2 que está se mexendo, a gente vai regular o pistão 5. Se no caso o pistão 5 tiver os balancinhos se mexendo, a gente vai regular o pistão 2. E é dessa forma que a gente vai estar fazendo, né? Então, só para treinar aqui, se o pistão 3 estiver em cima, quer dizer que o pistão 4 vai estar em cima também. Daí, qual balancinho está se mexendo? Se o balancinho do pistão 3 está se mexendo e do 4 estiver parado, a gente vai regular do pistão 4. Vamos supor que o pistão 2 está em cima. E se o pistão 2 está em cima, o pistão 5 está em cima também. E se o balancinho do pistão 5 está se mexendo, a gente vai regular qual? O pistão 2, que está parado. Então é praticamente só fazer isso, pessoal. A gente vai girando o motor, né? Quando ele ficar pesado assim, ó, vê, não dá para mexer, né? Quer dizer que não está no ponto de regulagem ainda. Não está os dois pistões totalmente em cima. A gente gira até um pistão ficar em cima, ó. Opa, ficou mole. Se ficou fácil de girar, quer dizer que está no ponto de regulagem de 1. Então vai ter dois pistões em cima. O pistão que estiver se mexendo, tiver os balancinhos se mexendo, a gente não regula, a gente regula o contrário dele. E é dessa forma, né? Aí se o pistão 2 estiver se mexendo, a gente vai regular aqui o pistão 5. Se o pistão 6 estiver se mexendo, no caso os balancinhos, a gente vai regular o pistão 1. Espero que essa dica tenha ajudado a todos. Se vocês conhecerem outra forma ou quiser comentar alguma coisa, deixa aí no comentário. Eu vou estar colocando um vídeo dos balancinhos se mexendo no final desse vídeo, só pra gente ver como é que é, porque aqui tá tudo fechado, né? Não dá pra explicar bem essa parte, né? Mas eu fiz um videozinho dos balancinhos se mexendo, só pra gente ver como que um balancinho tá se mexendo e quando um tá parado, pra gente saber qual que é o ponto de regulagem melhor, tá? Mas valeu, obrigado por ter assistido até aqui, pessoal, e até a próxima. Esqueci de falar dos 4 cilindros também, pessoal, né? Vamos supor que aqui não é mais um 6 cilindros, é só um 4, né? Considerando 1, 2, 3, 4, né? Só pra gente mandar um exemplo aqui. Aí também vai ter 2 pistões sempre pra cima, né? Então, se por exemplo o pistão 4, vamos considerar esse como pistão 4, estiver pra cima, um vai estar pra cima também. Se o pistão 2 estiver pra cima, o 3 vai estar pra cima também, sempre de 2 em 2, né? Então se o pistão 1 e o pistão 4 estiver para cima e o pistão 1 estiver em balanço, né, se mexendo os balancinhos, as molinhas, os tuchinhos lá atrás, então tá na hora de regular o pistão 4. Se o pistão 2 e o pistão 3 estiver para cima e o que estiver se mexendo seja o pistão 2, por exemplo, né, se os balancinhos estiver se mexendo, tá na hora de regular o pistão 3. Se no caso o pistão 3 e o pistão 2 estiver para cima, né, e o pistão 3 estiver se mexendo, tá na hora de regular o pistão 2. E assim por diante, né? Também vale pro 1 e pro 4, né? E quando é um 6 cilindros, a gente só considera mais. Aí, por exemplo, se o 6 estiver se mexendo, né? Estiver em cima, o 1 vai estar em cima também. Se o 6 estiver se mexendo, hora de regular o pistão 1. Se o pistão 5 estiver em cima, então o pistão 2 vai estar em cima também. Se o pistão 2 estiver mexendo as molinhas, a gente vai regular o pistão 5. Então se o pistão 5 estiver mexendo as molinhas, a gente vai regular o pistão 2. E é assim que funciona, né? Então se o 4 e o 3 estiver para cima e o 3 estiver se mexendo, a gente regula o pistão 4. E é desse tipo assim que a gente vai fazendo a regulagem de válvula, né? Daí a regulagem faz conforme manda o manual, né? Colocando as milimetragens exigido pelo fabricante daí. Tem um outro jeito de fazer também, pessoal, mas esse eu resolvi nem explicar porque ele é um pouco mais trabalhoso para se fazer e não dá certo em todos os tipos de motor. Que no caso consistiria em tirar os bicos, daí você poderia olhar qual pistão está em cima e qual pistão está embaixo. Só que tem alguns motores que você precisa de algum sacador para tirar bico. E aí é um pouco mais complicado conseguir ou comprar um, sem falar que existe motor também que não é injeção direta, igual essas MWM, por exemplo, né? A injeção é indireta, então você não vai ver o pistão, você vai ver a anticâmara do pistão. Aí vai ser elas por elas. Aí no caso eu achei mais fácil explicar desse jeito, porque vai dar para fazer em praticamente todos os motores 4 e 6 cilindros.